vazio, ele precisa ser preenchido. Deus colocou em nosso coração, por isso todo ser humano tem esse vazio. O cão não tem, o passarinho não tem esse vazio existencial. O passarinho não fica depressivo porque ele não tem uma necessidade preenchida. A vaca não tem. Quem tem esse vazio é o ser humano. E o ser humano, ele fica ansioso por preencher esse vazio existencial. Deus fez assim, porque Deus nos fez com necessidade dele. E nós só encontramos prazer e sentido na vida quando nós deixamos Deus preencher este vazio. Mas como o pecado entrou nesse mundo, esse vazio existencial foi deturpado. E nós tentamos preenchê-lo com outras coisas. Enquanto esse vazio existencial não for preenchido por algo realmente significativo, não for preenchido com o certo, nós teremos tendências, inclinações para os vícios, as adições e os desvios de comportamento e de caráter. Vocês entenderam o que eu falei? Não? Aqui? Todos entenderam o sentido? Se nós não preenchermos esse vazio existencial com o certo, com a coisa certa, que seria o quê? Seria o quê? Deus. Nós vamos ter tendências aos vícios e aos desvios. Provavelmente é por esta razão que nós vivemos em uma sociedade viciada e intoxicada. E o vício não tem a ver somente com o consumo de drogas, álcool, cocaína, heroína, êxtase. Quando a gente pensa em vício, a gente pensa nessas coisas. Mas também pode ser cacau, carboidratos, culto ao corpo, cirurgia plástica, dinheiro, consumo, filmes, jogos, medicamentos, emagrecedores, trabalho, pornografia. Esses são apenas alguns dos vícios, dos inúmeros vícios atuais. E agora, mais recentemente, existe uma onda de viciados em telas digitais. iPhones, internet e etc. Pergunta: será que nós conseguimos desconectar por uma semana ou mesmo um dia? Sejam sinceros. Essas coisas são boas e úteis. Uso muito para o trabalho da igreja. E mesmo assim, está acontecendo comigo uma coisa que não acontecia antes disso. Eu nunca dormi com o telefone perto de mim. Hoje tenho que dormir porque também funciona como despertador. Como pastor, está on call, então, tentando estar atento às chamadas da igreja, para atender as necessidades da igreja. Eu fico pensando, como é que eu sobrevivi sem isso? Em 95 eu viajei 7.000 quilômetros dentro da Europa, sem GPS. Como é que eu não perdi meu caminho? Eu não sei. Hoje eu não consigo sair sem GPS. Então nós nos tornamos muito dependentes das tecnologias. Tudo bem que é para muitas coisas boas,
mas na grande maioria não está sendo. E tem trazido um grande prejuízo para a igreja. Amigos, com algumas exceções, quem consegue hoje se sentar, pegar num livro e exercitar a mente em conceitos morais e espirituais? Para pensar, você senta, pega um livro e você vai ficar ali exercitando a sua mente. Quem consegue fazer isso hoje? Com raras exceções. Nós nos tornamos preguiçosos para pensar. Porque a sobrecarga de informações que nós temos hoje através das mídias sociais sobrecarregam a nossa mente. Ficamos cansados mentalmente. Qual é o pior cansaço, mental ou físico? O cansaço físico, com uma boa noite de repouso, você recupera, uma boa alimentação. Mas o cansaço mental, você tem que se abster para poder estar equilibrado. O problema da dependência virtual é tão sério hoje, que em alguns países, financiados pelos seus governos, já existem centros de detox digital, que é feito em centros de reabilitação, como se faz com drogados. O vício virtual age hoje como estimulante, com um efeito de droga. Porque além de diminuir a inteligência emocional, já existem estudos que associam o excesso de tecnologia com o problema do autismo e déficit de atenção nos mais novos. Vocês entenderam o problema social em que estamos hoje metidos? Está se formando cada vez mais uma geração que se relaciona melhor com os aparelhos do que com as pessoas. E hoje nós temos uma geração inteira que não consegue mais conversar olho no olho. Eu nem sei como é que essa geração vai casar algum dia. A proposta com certeza vai vir por text. Eu me lembro quando eu propus namoro para Sandra, porque no nosso tempo não tinha o propósito assim de se ajoelhar com uma aliança assim, a gente ainda não conhecia isso. Eu fiquei uma semana pensando nas palavras que eu ia dizer para ela. E já naquela altura eu já tinha dificuldade de inteligência relacional, né? Então eu escrevi uma carta. Era mais fácil para mim escrever do que falar pessoalmente. Aí escrevi uma carta, eu já não me recordo muito bem o que era aquilo, mas entre coisas que eu disse, eu disse assim: se você concorda e aceita, me devolve a carta. E assim nós começamos a namorar. Dia 23 de setembro de 1981. Tem dado certo até hoje. Nós percebemos hoje que as pessoas estão conectadas em aparelhos, mas desconectadas do mundo e das pessoas. Lembra quando a Bíblia diz que uma dos sinais que caracterizaria a volta de Jesus seria a falta de amor? Lembra disso, não? Por causa, no final dos tempos, o amor de quase todos, não todos, de quase todos, o que? Esfriaria. E hoje eu entendo como é que essa profecia está sendo cumprida, porque hoje as pessoas se relacionam melhor com aparelhos e não pessoalmente. Vai havendo uma desensibilização dos sentimentos. A dependência virtual, ela altera os circuitos cerebrais
e uma pessoa se torna disfuncional no mundo onde a realidade não é virtual, mas é uma realidade dura e exigente. Então existe uma geração inteira que está fadada ao fracasso nos relacionamentos, inclusive para trabalhar. As pessoas precisam voltar a encontrar sentido nas coisas simples e agradáveis da vida. As coisas naturais. Como, por exemplo, subir em árvores, cheirar uma flor. Eu só percebo que isso acontece com pessoas de idade hoje, mas eu não vejo crianças cheirando uma flor, subindo em árvore, observar um inseto, ler um bom livro, cantar, aprender a tocar um instrumento musical, orar ou ir à igreja. Um psiquiatra famoso apontou 3 grandes males da sociedade moderna, aos quais ele chamou de tríade neurótica de massa, que é um fenômeno que acontece hoje por conta dos vícios, não só vício tecnológico ou das telas digitais, mas todos os outros vícios que eu mencionei aqui. Está se formando uma sociedade com esse fenômeno que ele chama de tríade neurótica de massa. O que seria a tríade neurótica de massa? 3 coisas. Primeiro, a agressividade. Nunca o ser humano foi tão agressivo por pouca coisa. Depois, dependência. Do quê? Dos vícios, das adições. E, por último, depressão. Uma grande parcela da população hoje enfrenta esses problemas: agressividade, dependência e depressão. O remédio, segundo ele, é encontrar sentido nas coisas simples da vida e na natureza. Se não for assim, o vício e os desvios vão dominar nossa sociedade, se já não dominou. Vocês estão me acompanhando? Amigos, esse vazio existencial que eu falei para vocês, é Deus que satisfaz. Eu queria que vocês fossem a Salmos agora. Vamos ver o Salmo 37. Salmo 37. Verso 4, que diz assim, na minha versão. Pergunta que vai ser respondida é: o que é que satisfaz, na verdade, os desejos do coração do homem? Está aqui. Agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, você vai encontrar prazer no Senhor. Em Deus nós não precisamos buscar prazer em desejos proibidos e prejudiciais. Ansiar por Deus faz parte da nossa essência. Por isso nós temos uma repulsa natural por qualquer coisa que tente controlar indevidamente o que somos, ou o que podemos ou não fazer. Ninguém gosta que manda em você, na sua vida. Só que para ter prazer no Senhor, nós temos que deixar que Ele domine a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz: já não quero eu viver, já não quero eu mais viver, mas quero o quê? Cristo vive em mim. Era o desejo dele, de ele não ter controle da vida dele, porque senão a gente só vai para o buraco. Então, por causa do pecado e do egoísmo com o qual nós nascemos, nós não queremos ninguém controlando a nossa vida. Tira um brinquedo de uma criança para você ver o que acontece. Deixa a sua esposa dizer assim: vai fazer isso sim, senhor, para ver o que acontece.
Eu vou dizer sim, senhora. Mas alguns não deixam isso acontecer. É natural do ser humano. Nós nos revoltamos contra a autoridade de Deus e fazemos mau uso e abusamos da nossa liberdade que Ele nos deu. E isso é um paradoxo, porque o único capaz de me dar prazer na vida, que é duradouro, a Bíblia fala da cisterna rota e da fonte pura de água. Então às vezes a gente quer tentar preencher esse vazio existencial em fontes rotas, podres, quando o que realmente me satisfaria era a presença de Deus na minha vida, levar Deus a sério. Mas como nós nascemos com egoísmo, nós detestamos a autoridade de Deus em cima de nós e fazemos mau uso da liberdade que Ele me deu. E assim nós vivemos um conflito de interesses, e colhemos graves consequências de nossas más escolhas. A gente quebra a cara e a gente insiste em não cair para aquilo que realmente é a solução, que é tão simples: deixa Deus controlar a tua vida. Paulo, refletindo sobre essa realidade, ele disse o seguinte lá em Romanos, capítulo 7. Eu vou aqui tentar parafrasear. Porque o que faço, eu não quero. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Porque eu sei que em mim, isto é, no meu corpo, não habita bem nenhum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo fazer. Sounds familiar? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Perceberam o drama? Sabe como é que se chama esse problema? Vício. Esses comportamentos de apego são nossos ídolos, substitutos de Deus que nós rejeitamos. Porém, esses ídolos não nos trazem bondade, amor, sem os quais nós não conseguiremos viver de forma equilibrada, vidas equilibradas. Por isso, esses vícios acabam se transformando em tiranos de nossa vontade, tirando nossa liberdade, regendo a nossa vida. E o resultado é um padrão autodestrutivo. Acaba com você, acaba com a sua família, acaba com os seus filhos. Uma pessoa que eu conheci era viciada em álcool. Ele foi encontrado porque numa grande chuva que deu na cidade, ele estava rolando com a enxurrada d'água. Acharam que ele estava morto. Mas quando pegaram nele, perceberam que ele estava bêbado. E não estava em si para poder escapar de uma situação que poderia matá-lo. Foi levado para o hospital. E lá um irmão nosso, visitando os doentes, conheceu esta pessoa. Chama-se Gabriel. A igreja se envolveu, tentou ajudá-lo. Fomos à casa dele. Uma casa que era só 4 paredes, com um teto de lona em cima, um banheiro fora, 4 filhos, mulher grávida do corpo, uma miséria. Ele entendeu de que se ele não preenchesse o vazio dele com Jesus e não com álcool, que ele ia morrer em miséria, em desgraça. Mudou sua vida no poder de Jesus. E eu vi com os meus olhos essa pessoa prosperar. A igreja tinha que ajudar com passagem de ônibus para poder ir para a igreja. Ele ia com 2 filhos na bicicleta. E depois, pouco tempo depois, o dinheiro já sobrava, né? Trabalhava agora com licença, mas ficava no trabalho, né? Aí comprou um Fusca, né? Então começou a levar a família. Veja, ele vivia numa miséria, num buraco. E agora levando a família à igreja de carro. E cresceu, se tornou um bom pregador, se tornou um ancião de igreja. Prosperou na vida. Porque ele preencheu o vazio dele, não foi com algo mais, mas foi com Jesus, com Deus. Irmãos, ao falar de vício, de dependência, a Bíblia fala de tentação.
nesse estágio, nós somos livres ainda quando somos tentados. Nós podemos fugir das tentações. Se nós evitarmos aqueles lugares, aquelas pessoas, aqueles objetos. Na tentação ainda nada aconteceu. Se nós resistirmos o primeiro ataque, nós podemos permanecer livres durante algum tempo. Mas se não resistirmos, se decidirmos experimentar só uma vez, então cometemos o erro fatal. As consequências não se apresentam tão graves a início, o suficiente para poder nos desestimular no primeiro passo. Se chegamos perto o suficiente, vai ser muito difícil resistir. Querem um exemplo bíblico? Eva chegou perto demais. Enquanto estava tentada e não pegou no fruto, estava tudo ok. Mas ela quis dar a primeira mordida. E olha onde é que nós fomos parar. Eu já falei que ia dar um chute na canela de Adão, mas eu acho que vou fazer na Eva também. Que danada. Podia ter evitado essa desgraça que a gente está hoje. Mas tudo bem. Jesus tinha um plano B. Graças a Ele. Graças a Jesus. Nós temos uma chance. Mas chegou perto demais. Sem uma vontade radical e o auxílio da graça, nada poderá nos salvar do mal. Se não dissermos não, o desejo certamente exigirá ser atendido até que ele dá a luz ao pecado, o qual, plenamente desenvolvido, traz a morte, incluindo a morte da nossa liberdade de quem éramos até então. Eu quero ler esse texto para você na Bíblia. Vamos a Tiago. Capítulo 1. Versos 14 e 15. Presta atenção, irmãos e amigos, como é que é o processo. Isso é bom para nós nos precavermos, né? 1. Versos 14 e 15. Aqui diz assim na minha tradução. Vamos no verso 13. Começando no verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, qual é a consequência? Gera a morte. Então, por nós mesmos, nós somos impotentes para resistir ao poder da dependência. Eu conheci pessoas que ficaram viciadas em droga, cocaína, desceram tão fundo nesta vida, que acabaram morando nas ruas. Um deles morou num carro abandonado. Eles vão tão fundo, tão longe, e às vezes querem sair porque perderam tudo, que a única saída que eles veem para si é o suicídio. Eu conheci pessoas assim. E a graça de Deus os alcançou do jeito que estavam ali, na lama, e foram resgatados. Se tornaram pessoas de bem. Olha só o que Deus faz por aqueles que não conseguem vencer o vício. Porque a Bíblia diz que pode um etíope mudar a sua pele, ou um leopardo mudar as suas manchas, sim ou não? Não. Então poderíamos fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Não. Isso está em Jeremias 3:23. Nós precisamos pedir uma ajuda que está fora de nós. E esse é o segredo dos alcoólicos anônimos, por exemplo. Como é que as pessoas conseguem abandonar o álcool? Primeiro, porque reconhecem. E segundo, sabendo que não tem condições nelas de o fazer, procuram ajuda. E lá, quando eles são tratados, a primeira coisa que eles aprendem é: você não consegue, você precisa de um poder superior. Aí elas conseguem. Tão simples como isso. Isso funciona com chocolate, funciona com pizza, funciona com movies, funciona com pornografia, com qualquer coisa.
Nós precisamos da ajuda de Deus e com certeza do apoio de nossos amigos e de profissionais que receberam de Deus inteligência para ajudar a gente. Quero partilhar com vocês um outro texto, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, verso 12. Veja, irmãos, como a palavra de Deus é extraordinária. A gente tem aqui conceito para tudo, né? Remédio, solução, está tudo aqui, olha. 1 Coríntios 6, 12. A minha versão diz assim: todas as coisas me são lícitas. É verdade ou não? Por exemplo, se eu quiser fazer qualquer coisa, assistir pornografia, ter sexo antes do casamento, ou praticar um vício qualquer, eu posso fazer isso debaixo da parte dos meus pais, ou da minha esposa, ou do meu marido. É verdade ou não? Quem quer ir atrás de uma coisa, nada o impedirá. Vocês sabem disso. Está aqui. Todas as coisas me são lícitas. Ninguém, isso pode ser proibido, mas se você quiser, ninguém vai te impedir. Agora veja, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu já falei para vocês que uma das minhas fraquezas é o apetite. Não é porque eu como coisas erradas, é que eu como demais o certo. E a Sandra já anda pondo a mão na minha barriga, assim, ó, esse negócio aqui. E eu estou preocupado com isso. Eu quero continuar sendo atraente para ela. Mas tirando isso, irmãos, eu reconheço que quando eu como demais, eu saio assim. Não havia necessidade, eu saio muito cheio, né? E algumas irmãs portuguesas aqui não estão colaborando comigo, né? Tantas coisas boas que elas me fazem que eu, Senhor, como é que eu vou fazer? Podia comer um pouco cada dia, mas por falta de controle quero comer tudo de uma vez. Percebi o problema e agora toda vez que eu como eu sou obrigado a orar: Senhor, abençoa o alimento, tudo bem, mas me controla o apetite. E tem sido uma luta para mim. Tem que ser assim. Essa semana, graças a Deus, perdi 5 pounds. E não é porque estou fazendo a ginástica, nada disso, é porque eu estou decidido a comer menos. Come menos. Você não precisa de tudo que você come menos. E assim é com tudo, irmãos. A pessoa que tem problema com álcool vai ter a mesma luta que eu tenho com o apetite. Então, seja lá você com chocolate, seja lá você com o que for. Nós temos que pedir de Deus uma ajuda exterior, porque nós não podemos controlar a nós próprios. Um psiquiatra aqui, não precisa saber o nome dele, é complicado, nos advertiu contra a tendência de considerar as dependências só como doença e não como responsabilidade também. Porque hoje eles classificam a dependência doença. Coitado, né? Viciado nisso, viciado naquilo, não, doente, tem que ser tratado. Tudo bem. Mas nós não podemos também tirar a responsabilidade moral, porque segundo o que nós vemos em Coríntios, eu posso, usando o meu livre-arbítrio, não querer ser dominado por elas. Eu posso escolher isso daí. Portanto, minimizar a responsabilidade pessoal pelas escolhas dos indivíduos, chamando o vício de doença e não de pecado, pode levar a pessoa à irresponsabilidade, enfraquecendo a força da vontade necessária para vencer a batalha da dependência. Entenderam isso aqui? Não. Agora, também nós não podemos ignorar a genética, a química do cérebro, fatores psicológicos. Isso também seria uma irresponsabilidade. Mas nós não devemos também ignorar as dimensões espirituais disso daí. Por exemplo, trabalho em excesso, carreirismo,
excesso de ansiedade, pornografia, excesso no comer, o sentimento de que ninguém consegue me substituir, sou melhor que todos. Tudo isso pode ser tão perigoso quanto o álcool, o tabaco e as drogas. As palavras, não terás outros deuses dentre mim, se aplicam a todos nós, inclusive os cristãos. Bom, irmãos, eu pintei aqui um quadro terrível, né? E depois disso, se eu parasse aqui, você ia para casa assim, estou perdido. O que eu vou fazer da minha vida miserável, como o apóstolo Paulo falou, miserável homem que sou, quem me livrará? Jesus vai livrar. Sabe por quê? Porque existe um fator espiritual que se chama graça. O papel da graça. Mas olha, nós podemos nadar no oceano da graça, mas se não formos intencionais em querer obtê-la, não vai adiantar de nada. É como se você estivesse morrendo de sede no deserto e de repente você vê uma lagoa de água doce e fresca, e você então começa a nadar, mas se você não beber aquela água, você vai morrer de sede. As Escrituras nos ensinam que o pecado é uma mercadoria cara. Consequentemente, a graça de Deus não é barata. Ela é grátis, mas não é barata. A graça flui livremente para o coração que está disposto a correr o risco sem dependência. Viver na graça exige aceitar os riscos da fé, e os riscos são muitos. A graça de Deus nos pede que abandonemos nossas dependências, a fim de abrir espaço para Deus preencher o meu vazio existencial. Mas um apelo para que simplesmente abandonemos nossas dependências não funciona. Nós vamos falhar vez após vez. Quantos drogados já disseram, é a última dose, e no dia seguinte estão lá outra vez? Apesar disso, a palavra de Deus nos ensina que a falha não deve ser, não deve nos desencorajar, porque, segundo diz Provérbios 24, porque 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes o que vai acontecer? Ele vai se levantar. Quantas vezes eu tenho que cair para perder minha salvação? Interessante a sua proposta, mas não é o meu pensamento. Você pode cair às vezes que você cair. Enquanto nós somos seres humanos não transformados, vamos cair, irmãos, faz parte. Mas eu vou perder minha salvação quando eu cair e não quiser levantar. Então me basta uma vez só. Mas enquanto eu cair e quiser, Deus me ajude, esse miserável, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Irmão, sabe quem é que vai estar no céu? Pecadores. Jesus, ele disse, eu não vim salvar justos, eu vim salvar pecadores. Por isso que nós vamos ter surpresa quando chegar no céu. João viu uma multidão que ninguém podia enumerar. Olha o tamanho da graça. Então é o seguinte, quem foi o mais justo? Enoque ou Davi? Pode falar. Quem foi mais justo? Enoque ou Davi? Enoque, lógico. Enoque diz que andou com Deus 365 anos. E Deus o tomou para si. Davi caiu muitas vezes. Sofreu as consequências até o último dia da vida dele. Mas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecou. É porque toda vez que ele caía, ele buscava Deus. E caiu muitas vezes. Amigos, a igreja é um lugar onde você pode encontrar crescimento na graça, onde você pode ser alimentado, um lugar onde os pecadores podem experimentar vitórias na sua viagem rumo ao lar. É o lugar em que todos nós podemos encontrar o especialista supremo que pode curar nossas dependências. E eu termino partindo com vocês uma citação do Espírito de Profecia, onde a senhora White diz o seguinte: há os que já conheceram o poder perdoador de Cristo, mas percebem que seu caráter é imperfeito, a sua vida é cheia de faltas e falhas, e chegam a duvidar no seu coração que já foi renovado pelo Espírito Santo, porque caem vez após vez. Soa familiar?
Escutem, quero dizer para esses que não recuem em seu desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus, mas não podemos desanimar. Mesmo quando formos vencidos pelo inimigo, nós nunca seremos rejeitados ou abandonados por Deus. Eu não sei que tipo de luta que você está enfrentando na sua vida. Eu conheço as minhas. Talvez eu conheça alguns de vocês. Não desista. Vou pedir à igreja para poder também ser paciente com as falhas, os defeitos uns dos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sabe o que é que vai nos salvar, irmãos, para além da graça? Porque ela tem paz nisso, é o amor. O amor perdoa, o amor não leva em consideração, o amor abraça. Se você está tendo alguma dificuldade, não desista. Não diga, para mim não tem mais solução, eu vou logo mesmo, para o pecado de uma vez, porque eu estou perdido. Não. Se enquanto você buscar Jesus, mesmo caindo, o Senhor na sua graça vai te levantar. E você vai estar no céu. Mas o que Deus espera que você faça é que você procure, que você lute. Pode ser que você nunca vença. E provavelmente, muitas vezes, você vencerá no Senhor, você vencerá. Mas não importa se você cai, não desista. Pega na mão de Deus e vai. E você vai conseguir chegar. Eu desejo que Deus possa abençoar vocês e cada um de nós nessa luta. Eu gostaria de terminar cantando o 437. 437. Depois que cantarmos, depois que orarmos, os membros da comissão, fiquem mais um minutinho ou dois para a gente poder fazer rapidamente a reunião aqui, está bem? 437. Vamos juntos cantar esse hino. Ouvindo a bela história que Jesus desceu